Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Excel. Nessa aula eu vou ensinar você a começar a operar uma planilha, beleza? Então vamos lá. Eu separei aqui algumas informações que eu quero trazer nessa aula. Então você vai aprender a criar uma pasta de trabalho, a salvar essa pasta de trabalho, inserir as informações, né? Os primeiros passos de fato. E aí, na medida que eu for te ensinando, eu vou marcando para a gente ver se não vai faltar nadinha, tá bom? Então, você pode abrir uma nova pasta de trabalho, criar uma nova pasta de trabalho, indo lá no seu computador e pesquisando Excel, né? A opção de Excel. Você clica e ele vai abrir uma nova pasta de trabalho. Está criando, ó, ele abriu a pasta de trabalho e aí, como nós já vimos, se nós viermos aqui em novo, nós vamos ter os arquivos que foram abertos recentemente, que foram utilizados recentemente, e nós temos também todo um modelo que nós podemos estar utilizando, tá bom? Nesse caso, como eu quero te ensinar a criar uma planilha do zero, eu vou clicar aqui em novo. Deixa eu só copiar essas informações aqui para aquela planilha que eu abri. Vou colocar aqui do lado também, do mesmo jeito. Beleza. Então aqui a gente está criando uma nova pasta de trabalho, certo? Você pesquisa o Excel, se você tiver o Excel instalado no seu computador, pesquisa o Excel, abre o Excel e aí você vai no menu, na opção Novo e já começa a trabalhar, beleza? Vai criar uma pasta de trabalho em branco. Então, a gente já viu como que faz para criar uma pasta de trabalho em branco, certo? Vou marcar aqui com verdinho para a gente ir se situando. Beleza? Então, agora, a partir daí, a gente vai começar a inserir informações na planilha. Eu vou fazendo aqui aleatoriamente. Eu vou fazer uma planilha, uma tabela com funcionários. O turno... vou colocar idade. E função. Então, funcionário, eu coloquei, como vocês viram, vamos lá. Eu cliquei em cima da célula que eu queria acrescentar informação, só cliquei em cima e já comecei a escrever. Funcionário. Beleza? Cliquei em cima da segunda célula e olha só. Vamos lá, deixa eu apagar isso aqui e vou deletar de novo. Ó, cliquei aqui, escrevi funcionário, beleza? O que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá com o botão do mouse e clicar no próximo? Não preciso. Vai lá na setinha do seu teclado e tecla para o lado, ou para baixo ou para cima, e aí você já pode acrescentar uma nova informação. Acho que era turno que estava aqui, né? Teclei na setinha para o lado, idade, e setinha para o lado de novo, função. Para descer para baixo, como redundante, né? Mas para descer para a próxima célula, para a linha de baixo, você só tecla Enter. Ou você também consegue movimentar na setinha do seu teclado, tá bom? Então, para você digitar abaixo, você vai teclando Enter e ele vai descendo. Então, a gente faz a inserção de informações desse jeito, certo? Eu quero te ensinar a mover essas informações dentro da planilha. Deixa eu começar a preencher. O funcionário aqui é o João. Ele trabalha no turno matutino e tem 45 anos.
A função dele é diretor. Aqui vai vir a Maria Vespertino, 35, presidente. Beleza? Eu coloquei informações aqui. Então, eu fiz o acréscimo de algumas informações. Meu relatório começou assim, ó, tem um relatório de funcionários. Minha empresa só está com 2 funcionários nesse relatório, mas é só um exemplo que eu estou trazendo para você. Nesse relatório tem o funcionário, o turno, a idade, a função, e aí a gente colocou essas informações. Antes de mais nada, você está trabalhando e a energia pode cair. Vamos salvar essa pasta de trabalho? Então a gente tem algumas opções para estar salvando essa pasta de trabalho. Você pode clicar aqui nesse disquete ou ir no atalho que já apareceu aqui na tela para a gente, quando a gente posiciona o cursor sobre o disquete, que é Ctrl B. Aí você vai localizar a pasta que você quer salvar esse arquivo. Eu vou salvar nessa pasta aqui, exemplo, e a gente clica em salvar. Ele ficou salvo lá com o nome pasta 2. Beleza, eu quero criar uma cópia desse arquivo. Eu tenho que fechar aqui, ir lá no arquivo, copiar e colar ele. Não precisa. Você pode vir aqui, ó. Arquivo, salvar como. Vamos localizar. A gente já tem um arquivo chamado pasta 2. Então a gente vai criar uma cópia dele. Então você pode renomear do jeito que você quiser. Certo? E se você não renomear, você vai vir aqui em salvar, vai falar assim, ó, o arquivo pasta 2 já existe. Você quer substituir? Não, eu não quero. Então eu vou renomear esse cara. Entendeu? Ou você também pode salvar como em F12. Quando você clica em F12, no atalho F12, aparece a mesma telinha de salvar como. Então, beleza. Para salvar pura e simplesmente, disquete ou arquivo, ir até salvar, ou Ctrl B. Beleza? Salvou. Quando a gente aperta Ctrl B, ele já salva. Por que que não abriu aquela tela de novo, Thiago? Porque a gente já salvou essa planilha em uma pasta. Então é só Ctrl B. Se a gente for salvar como, F12 ou salvar como. A gente vai salvar e criar uma cópia. Então já deixa eu marcar aqui como verdinho para a gente ir demonstrando, para a gente ir vendo a evolução da nossa aula. A gente também já aprendeu a inserir informações na planilha. Como eu disse, a junção de uma coluna e uma linha é uma célula e as informações são inseridas nas células. Nesse caso, eu inseri informações na célula C2, na célula C3, na célula C4, D2, D3, D4, E2, E3, E4 e F2, F3 e F4. Beleza? Então, já vou marcar como verdinho aqui, porque nós fizemos isso. A gente conseguiu inserir informações nessa planilha. Beleza? Agora, a gente vai mover essas informações dentro da planilha. Tiago, como que funciona isso? O que é mover? A gente consegue mover essas informações para onde a gente quiser, copiando ou colando. Eu vou selecionar todo o intervalo para me mover todas as informações, vou deixar nada e vou nessas células que está selecionada e vou mover para outra célula. Eu selecionei todas as informações, posicionei o cursor do mouse nessas laterais, onde está verdinho, onde está com margem verdinha. Estão vendo? Vai aparecer uma cruzinha com várias setas. Então você vai clicar e vai arrastar. Você vai clicar com o botão esquerdo, né? E vai arrastar para onde você quiser.
Aí eu quero colocar essas informações aqui. E aí você consegue. Beleza? Então, a primeira forma de mover uma informação dentro de uma planilha é clicando e arrastando. Mas para você conseguir fazer isso, você tem que posicionar o cursor do mouse na lateral, você tem que selecionar a informação que você quer arrastar, posicionar o cursor do mouse na lateral e arrastar para onde você quiser. Tiago, mas eu consigo fazer isso só com um intervalo muito grande? Eu queria mover só uma célula. Eu consigo? Você vai clicar em cima da célula que você quer, vai fazer da mesma coisa. Vai fazer a mesma coisa. Vai posicionar o cursor do mouse na lateral e vai arrastar para onde você quiser. Deixa eu voltar aqui. A gente também consegue copiar essas informações de uma célula para outra. Por exemplo, eu já comecei dando o exemplo de todo o intervalo, mas a gente também consegue fazer com células específicas. Nesse caso, eu vou copiar esse intervalo de informações e vou colocar aqui. Eu selecionei, vim aqui, ó, no meu caso, eu dei um Ctrl C, certo? Mas deixa eu fazer já do jeito que para você ir se situando. A gente tem o atalho Ctrl C, que é o atalho copiar, mas também nós temos a opção aqui no grupo de funções área de transferência, a opção de copiar. Então, quando a gente clica aqui, esse intervalo que a gente selecionou vai ficar copiado. Aí, quando a gente clica, essa é a célula, é o intervalo de origem, e a gente vai selecionar um intervalo de destino. Então, a gente vai colocar aqui nesse lugar aqui, ó. Então vai ser a partir da célula B9 que eu vou colar as minhas informações. Você tem mais duas opções. Você tem a opção de dar Ctrl V, que é o atalho, Ctrl V, colou a informação que você queria, ou você tem a opção de vir aqui no grupo de funções, dentro de página inicial, colar. E aí ele vai colar, vai criar uma cópia, porque você copiou dessas informações. Tiago, eu não quero copiar, eu quero recortar, eu quero mover tudo. Tem aquela opção de mover, mas nós temos também a opção de recortar, que é com a tesourinha aqui, ó, ou Ctrl X. Aqui o Excel já mostra para a gente até o atalho necessário para fazer o recorte. Mas vamos através da tesourinha. Clica na tesourinha, clica onde você quer colocar e vem aqui em colar. Ele recortou todas as informações dessas células e colocou aqui. Dá para fazer com células específicas, como eu já disse. Vamos lá, só diretor. Você vem, recorta, seleciona a célula e cola. Só matutino. Vem, recorta, seleciona a célula e cola. Tá bom? Então a gente tem essas opções para mover as informações dentro da planilha. Copiar e colar, a gente tem a opção de arrastar e a opção de recortar. Deixa eu já marcar de verde aqui, que é na medida que a gente vai evoluindo, eu vou marcando. Deixa eu apagar essas informações. Beleza. Vou jogar isso aqui lá em cima. E eu vou aumentar a letra também para ficar melhor para você que está assistindo essa aula. Olha só. Agora eu vou falar com vocês sobre o ajuste de linhas e colunas. Foi intencional, gente. Não sei se vocês perceberam, mas as informações estão sendo cortadas aqui, ó. No caso de funcionário, eu aumentei a letra, vocês viram? E aí não sai mais a palavra funcionário toda, não aparece. A palavra turno aparece, mas matutino e vespertino não aparece. Como que a gente resolve isso? A gente tem duas opções. A gente tem a opção de posicionar o cursor do mouse
entre as duas colunas, nesse caso, vai aparecer um cruzilhado, uma cruzinha apontando uma setinha para a direita e uma setinha para a esquerda. Você tem a opção de clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar e posicionar essa célula, a linha dessa célula, onde você quiser. Então, nesse ajuste, você consegue fazer isso. Ou você consegue também posicionar o cursor do mouse entre as duas colunas e dar um duplo clique. Ó, posicionei, dei um duplo clique, ele fez um autoajuste, ele ajusta automaticamente. Mas, Thiago, então tem que fazer isso, eu tenho que fazer isso coluna a coluna? Claro que não, vou te mostrar. Você pode selecionar toda a coluna e dar um duplo clique em qualquer uma delas, ó. Você dá um duplo clique e ela ajusta automaticamente, tá bom? Cara, eu esqueci de colocar o nome do chefe desse funcionário. Como que eu faço? Então, nesse caso, você precisa acrescentar uma nova coluna entre funcionário e turno. Nesse caso, você vai selecionar a coluna que sucederá a informação que você quer acrescentar. Por exemplo, se você quer colocar uma informação nessa coluna e mover as informações da coluna E para a coluna F e assim consequentemente, você vai clicar sobre a coluna E, clicar com o botão direito e vir em inserir. Quando você faz isso, ele abre para você a opção de inserir uma nova coluna. Ele insere uma nova coluna na sua tabela. Então você vai colocar aqui, vou colocar líder, porque chefe não existe mais. Então o líder do João é o Fábio e o líder da Maria, ela é presidente, né? Teoricamente ela é a líder de todas, mas é um exemplo aqui, tá? Eu tirei da minha cabeça. E o líder da Maria é a Marília. Pronto, a gente acrescentou uma nova coluna. Beleza, mas eu queria acrescentar uma nova linha. Como que eu faço? Eu queria colocar mais uma pessoa entre o João e a Maria. Simples, simples, simples. Da mesma forma que você acrescentou uma coluna, você consegue acrescentar uma linha. Então você vai selecionar a linha que você quer, nesse caso a linha 5, clicar com o botão direito e inserir. Aqui você consegue fazer a inserção das informações que você quer. Thiago, eu desisti, eu não quero mais, eu quero excluir todas as informações dessa linha. Como que eu vou fazer? Você vem aqui, seleciona de novo, clica com o botão direito e vai em excluir. Automaticamente você vai excluir as informações de toda a linha. Ah, eu queria excluir as informações da coluna. Você vai clicar com o botão direito e vai excluir. Excluir. Beleza? Então aqui a gente já viu ajuste de colunas, ajuste de linhas. Vou marcar como que nós vimos. Beleza? Ah, eu quero pegar essa coluna e eu quero colar ela em outro lugar. Como que eu faço? Você vai selecionar a coluna e dar um Ctrl V em outro lugar. Simples, né? Você vai clicar com a coluna, você vai clicar em cima da coluna, você tem a opção que a gente já viu de copiar e você seleciona onde você quer colocar e vem aqui em colar. Nossa, eu inseri duas informações, tá sobrando informação aqui, fiz errado. Como que eu faço para excluir? É simples. Você precisa selecionar, certo? E fazer o quê? Excluir aquilo que nós já vimos. Beleza? A gente também tem a opção, eu quero mudar de lugar. Como que eu faço? Eu seleciono, eu clico aqui sobre a coluna D. Isso serve também para linhas, tá bom? Eu clico sobre a coluna D
venho em recortar, clico sobre a coluna H. Ó, se eu clicar com o botão direito, tem a opção de colar. E eu peguei a informação que estava na coluna D e trouxe para a coluna H. Você também consegue mover da mesma forma que eu te ensinei. Tá bom? Então já deixa eu marcar aqui de verde para a gente passar para o próximo assunto. Editar células na barra de fórmulas. Ó, a gente consegue, se você vir aqui, ó, cada vez que a gente clica numa célula, aparece a informação aqui na barra de fórmulas. Se você não conhece, essa aqui é a barra de fórmulas. E essa aqui é a caixa de nome, que traz o nome de cada uma das células. Então, ó, na célula D3, a informação que está na célula D3 é funcionário. E você consegue clicar aqui na barra de fórmulas e editar funcionário novo. É um exemplo. Ou você consegue dar, nesse caso eu dei um Enter, em vir aqui em vão, da Silva, isso clicando na barra de fórmulas, tá bom? Ah, eu não queria deixar João da Silva, eu queria deixar só João. Como que eu faço? Beleza. Ó, a gente tem a opção de editar através da barra de fórmulas, mas nós temos também a opção de apertar F2 e editar as informações da célula. Então a gente consegue editar uma célula a partir da barra de fórmulas, editar uma célula que já está escrita, tá? Que já está com informações a partir da barra de fórmulas, clicando 2 vezes nela, claro, ou clicando F2. E aí a gente consegue acrescentar informações. Então já vou apagar aqui porque a gente acabou de ver isso. Ó, tá tudo errado, eu quero apagar os dados dessa planilha. Como que eu faço? Ó, para você apagar o dado de uma célula específica, você vai clicar sobre a célula e dar um delete, não tem erro. E se você quer apagar os dados de toda a planilha, você vai selecionar toda a planilha, todo o intervalo das células. O que eu chamo de intervalo é toda a sua seleção e dá um delete. Beleza? Nossa, eu apaguei errado. Como que eu faço para desfazer o que eu fiz? A gente tem duas opções. Você pode vir aqui na barra de acesso rápido, onde tem o atalho de desfazer aquilo que nós fizemos. Então, se você clicar aqui, ó, ela vai voltar. Ó, eu cliquei 2 vezes. Ela vai voltar para o estágio que estava. Se você quer voltar, você quer refazer o que você fez, você vai clicar na setinha para frente. E aí ela vai refazer o que você fez. Nós também temos a opção de dar um atalho chamado Ctrl Z. Ele vai trazer de volta. Tá bom? Ele vai desfazer o que você fez. Feito isso, a gente fez um relatório. Nas próximas aulas a gente vai aprender a formatação, tá bom? Essa primeira aula era só um pontapé inicial para você aprender como dar os primeiros passos aí no Excel. Então, feito isso, você vai salvar. Eu já ensinei você a salvar os arquivos, né? Mas para salvar, F12, vai lá em salvar como e Ctrl B para apenas salvar o arquivo. Tá bom? Então essa foi a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte e nos vemos na próxima aula.